Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, Felicidade Conjugal, do Tolstói. E vamos lá. Sobre o autor, eu falo a biografia, assim, eu falo no vídeo do livro Ressurreição, que já tem aqui no canal, e eu vou deixar no card, em algum lugar aqui, na descrição do vídeo. Esse livro aqui, Felicidade Conjugal, ele foi publicado em 1859, quando Tolstói tinha 30 e poucos anos. Então é um livro quando ele ainda era jovem. E é uma novela bem curta, assim, tem 100 e poucas páginas, dá pra ler numa tarde. Nessa história aqui, a gente vai acompanhar uma parte da vida da Maria Alexandrovna. Ela é uma jovem de 17 anos que acabou de perder a mãe e mora com a irmã mais nova e a babá numa propriedade na Rússia. Eles são donos de terras. E essa menina acabou de ficar órfã, né? Ela acabou de perder a mãe, o pai já tinha morrido, e aí ela tá ali. O detalhe é que a história é contada em primeira pessoa. É a Mária ou a Masha, dependendo do lugar aqui, a Masha é o apelido. Ela que vai contar a história pra gente. E quando começa a história, elas estão ali aguardando a chegada de um tutor, porque essas meninas herdaram terras, né? Então elas precisam de um tutor para administrar ali as finanças delas. E esse tutor, ele era muito amigo do pai dessas meninas e da mãe também, mas principalmente do pai dessas meninas. Ele que vai ser o responsável. É o Sergei Mikhailovich. Ele tem 36 anos quando a história começa e a Masha tem 17. E aí, conforme ele vai frequentando a casa, primeiro ele tá preocupado com a educação mesmo das meninas, que daí ele vai recomendar que a Maria, né, aprenda a tocar piano, que ela estude, e aí que a menina, que daí ela tem que ensinar a irmãzinha mais nova. E aí, conforme ele vai frequentando a casa, a Maria acaba se apaixonando por ele. E aí, apesar da diferença de idade, né, e ele que fica relutante por causa dessa diferença. E aí, quando ela faz 18 anos, ela se declara para ele. E no começo ele reluta por causa dessa diferença, né, que ele fala e tal. Mas aí ele acaba falando também que ele tá apaixonado por ela e eles acabam se casando. E aí no começo eles vão morar na propriedade da mãe dele. E aí nos primeiros meses é aquele casal apaixonado, né, só love, tudo as mil maravilhas. Até que a Maria começa a achar essa vida ali tediosa, a vida no campo. E aí ela fica doente, e aí o Sergei, apesar dele não gostar da cidade grande, assim, da sociedade, ele acaba levando ela, a esposa, para conhecer São Petersburgo, para conhecer a alta sociedade. E ele deixa bem claro que ele se preocupa que essa sociedade modifique o jeito dela ser. Daí ela vai falar, não, imagina, tá super tranquilo. E aí ela é apresentada. Quando ela chega lá, que ela vê aqueles bailes, aquelas reuniões, ela fica encantada, ela fica deslumbrada. E aí ela acaba deixando esse marido meio de lado, porque ela quer viver aquelas novas amizades, e ela é muito bem recebida, porque ela é jovem, bonita. Então, e aí, em meio a tudo isso, eles têm um filho. E esse filho acaba sendo mais cuidado pelo Sergei, enquanto ela tá lá nesses eventos da alta sociedade, é o marido dela que fica com esse filho.
Aí o casal vai se distanciando cada vez mais. Porém, em um momento eles vão lá no exterior, eles vão pro exterior, aí acontece um fato lá, ela se toca de tudo e ela acaba voltando ela se toca, né, de tudo aquilo que ela perdeu, que ela tá perdendo, e aí ela acaba voltando por ser gay e eles fazem as pazes. É isso a história do livro, assim, mais ou menos isso. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre como que o autor conseguiu escrever um personagem feminino em primeira pessoa. E a personagem vai contando os pensamentos mais íntimos dela, assim. Eu acho que se fosse uma mulher escrevendo, não ia ser tão sincera, porque ele vai contando tudo, assim. E é muito convincente que é uma jovem ali de 18 anos, assim, quando ela tá contando, não, né? Ela já é mais velha, ela deve ter uns 20 e poucos. Mas mesmo assim, é uma pessoa jovem. E eu achei muito interessante. Bom, quando a Mária é jovem e ela se apaixona pelo Sergei e casam-se, depois de um tempo ela acaba se entediando, né? O que é meio que normal entre a maioria das mulheres, né? Que vão se entediando ali no casamento. E aí ela tem tudo. Tipo, ela tem tudo, mas não tá bom. Aí o pobre do marido leva ela pra cidade e ela se deslumbra. Aí depois ela se arrepende e quer voltar pro campo e pro marido. Ela é bem... Mas aí é questão de, assim, fica meio claro que é porque ela é jovem, né? Que dá a entender que antes da mãe dela morrer, ela seria apresentada, os planos que a mãe dela fazia era levar ela para apresentar para essa sociedade. Só que ela não teve isso, né? Ela se casa antes de ser apresentada, enfim. E outra coisa que é interessante aqui é que conforme vai acontecendo a história, o clima do tempo mesmo vai mudando. Quando começa a história que a Masha conta que ela estava de luto pela morte da mãe, inverno, frio, e aí tá nevando. E aí quando o Sergei volta, quando ele chega, ainda tá naquele inverno, mas aí ele vai embora uma vez, aí ele volta pela segunda vez. Quando ele volta, já é primavera. Ela começa a sentir um novo sentimento por ele. E aí é primavera. A chuva, sempre que vai ter um novo fato aqui, chove. Daí tá, aí quando eles marcam o casamento, começa a chover. Aí na véspera do casamento o tempo muda e dá um sol no dia do casamento. Um dia bonito. E aí quando eles se reconciliam lá nos últimos aqui, né? Quando eles têm uma DR lá de reconciliação, aí chove. E assim por diante, sabe? Conforme vai mudando o sentimento dela aqui, vai mudando as estações do ano, assim, o clima vai mudando. Quando eu li, assim, também, eu lembrei da Madame Bovary, do Flaubert. Só que é, né, aquela mulher, aquela mocinha lá do interior, que acaba casando com... Esqueci o nome dele. E aí ele é um médico, mas ele é bem simples, e aí ela acaba frequentando o baile, ela se deslumbra. Só que a diferença é que a Mária, ela não é vítima daquele orgulho satânico que tem a Madame Bovary. Então é diferente, a personalidade delas é diferente. A Mária, ou Masha, né? Ela não é também uma femme fatale como a Anna Karenina, do Tolstói. Ela assim, ela só é aquela menina que não conhecia muito bem, e ela realmente não perde aquela essência meio que inocente da personagem aqui. Ela não é tragada pelas coisas dessa sociedade, assim, né? Quando ela tá deslumbrada com essa sociedade
de São Petersburgo, que ela quer ir naquelas reuniões, frequentar aqueles bailes. Aí, em um momento aqui, ela fica doente. E aí, poucos vão visitá-la. E aí, esse é o fato que eu falei, né, que acontece, que quando eles estão no exterior, daí assim, ela fica nesse lugar ali até se reabilitar dessa doença. E daí ela acaba conhecendo um rapaz italiano, se eu não me engano, que é um conde. E ele se apaixona por ela. Ela tem meio que um flertezinho inocente ali, meio sem querer. E aí ele se apaixona por ela. Só que ele é muito parecido com o marido dela. E aí ela já tá meio desiludida naquela vida, porque ela tinha passado por essa doença, que poucos foram visitar ela, então ela ficou meio sozinha, parece que só o marido ia visitá-la. E aí ela fica meio desiludida da vida daquela sociedade, ela vê que não é bem como ela pensava no começo. E aí tem um momento que ela se encontra com esse rapaz e ela ouve ele conversando com um amigo francês sobre ela e sobre uma outra moça. Então eles estão comparando ela com essa outra moça e falando, né, que ela nem, ela nem é tão bonita. Daí o amigo dele fala pra ele, ela nem é tão bonita assim, já tem um filho, imagina, né, não compensa todo esse trampo, assim, pra conquistar ela. E aí ela ouve isso e ela fica mais chateada ainda, ela se sente meio que usada por ele. E aí nessa hora ela começa a lembrar do filho e do marido e ela começa a se tocar do que ela perdeu. Ela tem meio que uma crise de consciência ali. É como se a lembrança desse filho, principalmente do filho, né, puxasse ela de volta para a realidade. E aí ela acaba se tocando da besteira que ela tá fazendo da vida. E ela volta e daí ela resolve voltar pro marido, pro filho e pra Rússia. É uma coisa que fica bem implícita na literatura russa, na maioria das obras assim, que eu li, pelo menos do Tolstói, do Dostoiévski. Que é como se os russos não se sentissem muito bem em outro país que não seja a Rússia. A maioria dos livros que eu li, quando os personagens vão para a Europa, que eles não consideram como se a Rússia fica um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia, né? Então parece que eles não se consideram europeus. Porque quando os personagens dessa literatura, né, quando algumas histórias têm, quando alguns personagens vão para a Europa, eles não se sentem muito bem, assim. Parece que eles se sentem meio deslocados. E aí é como se a Rússia fosse o centro do mundo para eles, né? Outra coisa sobre a insatisfação da Masha, quando ela confronta o Sergei para a conversa, lá bem no final aqui da história, é uma DR aqui, né? Eles têm a DR ali. E fora que tem alguns momentos que ela dá a entender, né, que é tudo coisa da cabeça dela. Parece que ele mesmo tá de boas ali. Só que daí eles conversam ali, né, e é muito feminino, assim, não dá. Eu vou até ler um pedaço aqui pra vocês. No meio da discussão ali, que eles estão tendo, né, discutindo a relação, ela vai dizer pra ele: não, me deixe dizer tudo. Você tirou de mim a sua confiança, o seu amor, até o seu respeito, pois não vou acreditar que você me ama agora, depois do que aconteceu. Não, eu preciso exprimir de uma vez tudo que me atormenta há muito tempo. Por acaso é culpa minha se eu não conhecia a vida e você me deixou descobrir sozinha? Por acaso a culpa é minha se agora, quando eu mesma compreendi o que é necessário, quando eu, há quase um ano, luto para ter você de volta, você me rejeita como se não entendesse o que eu quero e ainda faz tudo como se fosse impossível censurar você do que quer que seja? Como se eu fosse a culpada e a desgraçada? Sim, você quer de novo me jogar naquela vida que pode tornar infelizes a mim e a você. A moça culpando aqui o marido pelo que ela fez, né? É bem interessante assim, essa parte. Aí mais na frente ele vai falar para ela:
Todos nós, sobretudo vocês, mulheres, precisamos experimentar por nós mesmos todos os absurdos da vida, para depois voltarmos à vida real. Não podemos acreditar nos outros. Então é isso, né? E eu achei bem essa reflexão aqui, que tem muitas pessoas, assim, principalmente mulheres que eu conheço, que não resolveram as coisas como deveriam ter resolvido, e aí elas vivem naquela ilusão do que teria sido ser. Tipo, aquele, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse escolhido o que eu escolhi. E aí fica naquela insegurança, assim, sabe? É bem comum isso. E aí após essa conversa, né, que eles têm aqui, que daí ela vai jogar a culpa pra ele, daí ele vai... No começo ele nem entende do que ela tá falando, aí depois quando ela começa a falar, daí ele vai falar isso aqui, né, e tal. E aí depois eles vão se acertar aqui. E aí ela vai contar pra gente essa parte que ela vai... Na última frase do livro, né, ela vai falar: a partir desse dia terminou o meu romance com meu marido. O antigo sentimento tornou-se uma recordação cara, irrecuperável, e um novo sentimento de amor pelos filhos e pelo pai dos meus filhos deu início a outra vida, feliz, mas em tudo diferente, e que neste momento ainda não terminei de viver. Durante o livro aqui também, uma coisa que me chamou a atenção é que a Mária, ela toca a música, a sonata número 13 do Beethoven, quase uma fantasia. E se a gente ouvir essa música logo após ler o livro, eu achei muito interessante, assim, que a gente consegue ver na música o movimento da história do livro. De acordo com os pensamentos, né, da Mária ali, é o movimento da música, assim, é muito interessante essa parte. Se vocês quiserem, caso vocês tenham interesse de ouvir a música após o livro, eu tive essa impressão. E aí, né, antes dessa discussão ali, dessa BR que ela tem com o marido ali no final, ela toca essa música no piano. E é como se essa música expressasse o que ela tá sentindo na hora. Então, quando a gente ouve a música, a gente sente bem certinho os movimentos aqui do pensamento da Mária. No geral é isso, o livro vai contar essa história aqui, esse relacionamento dessas duas pessoas e como o amor dos dois vai mudando ao longo do tempo. E por hoje era isso, pessoal. Se vocês já leram o livro, se gostaram, se vocês concordam com o que eu tô falando aqui, curte aqui embaixo, comenta, compartilha e até a próxima.